E aí, pessoal, tudo bem? O que vocês achariam de assistir um depoimento de um cara muito especial? Esse cara especial é um ex-aluno chamado Rafael Luna. E esse cara fez uma coisa incrível, que foi conseguir entrar no curso de medicina da USP, tá? Ele é um estudante fantástico, certo? E ele vai dar dicas para vocês através desse vídeo. Esse depoimento é sobre tudo o que ele fez ao longo do ensino médio e como ele conseguiu, tá? Então, espero que vocês gostem, assistam e, se puder, compartilhem para mais gente que está tentando esse desafio também se inspirar, tá bom? Então vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? Muito prazer, eu sou o Rafael Luna, eu tô no 4º ano de medicina lá na USP e eu tô gravando esse vídeo a pedido do Kaká, que é uma pessoa muito especial e que eu tenho muito carinho e consideração. E ele me pediu: Rafa, será que você não poderia gravar um vídeo para os meus alunos contando um pouco como que foi todo esse seu processo de escolha profissional e de estudos para o vestibular até você entrar na faculdade? E é isso que eu vou tentar fazer um pouquinho aqui com vocês. Não sou bom de gravar vídeo, mas espero em breve poder estar aí no Aprendiz para a gente conversar um pouco, vocês tirarem as suas dúvidas, conversarem comigo e me contarem um pouco como que está sendo para vocês também. Farei isso com o maior prazer. Eu sei que esse tempo de estudo para o vestibular, de escolha profissional, é um tempo de muita ansiedade, às vezes, de muitos sentimentos misturados, de muita dúvida, de muitas angústias na hora dos estudos. E eu sei disso, e por isso que eu vou tentar gravar um videozinho aqui para contar um pouco de como foi para mim. E eu escolhi começar pela minha escolha profissional, pela minha escolha de carreira. Eu não sabia o que fazer até a metade do meu 3º colegial. Obviamente que eu tinha algumas coisas que eu não queria fazer, que eu já sabia disso, mas sobre o que eu queria efetivamente seguir era uma coisa muito duvidosa. E se eu pudesse dar uma dica para vocês que foi fundamental na minha escolha, foi o meu autoconhecimento. Foi o meu conhecimento sobre mim mesmo, sobre os meus gostos, sobre aquilo que eu quero e o que eu não quero fazer. Eu acho que se conhecer e entender que a profissão que você vai escolher tem que se encaixar em você e não o contrário, não é você que tem que se encaixar na profissão. Afinal, a gente é muito maior do que qualquer escolha profissional que a gente possa fazer. Isso mudou completamente a minha visão sobre o assunto de escolha de carreira, né? Eu fiz acompanhamento com uma psicóloga especializada em escolha de carreira e acho que o que eu mais ganhei em tudo isso foi a capacidade de saber melhor o que eu quero, saber melhor quem é o Rafael. E eu descobri que o Rafael era uma pessoa que gostava de lidar com gente, que não gostava de ficar sozinho num escritório, por exemplo, que gostava de ouvir histórias, que gostava de cuidar, que gostava de ajudar o outro. E esses princípios foram norteadores na minha escolha pela medicina, por exemplo. Mas é óbvio que não é só a medicina que promove isso. A enfermagem, você tem outras profissões, assistência social, por exemplo, que são carreiras muito semelhantes. Então vai muito da personalidade de cada um e de com qual área você se identifica melhor. E baseado em tudo isso, além de falar, é você que tem que deixar que a profissão se encaixe em você e não o contrário, é importante também considerar a questão de mercado de trabalho, como que é a remuneração da profissão. Óbvio que para mim isso não foi o princípio mais importante, eu entendo que para algumas pessoas isso é bem mais importante e eu acho que é uma coisa muito pessoal, aquilo que você vai considerar como prioridade para você na hora de escolher uma carreira, né? Mas se eu pudesse dar uma dica mesmo é que se conheçam melhor, saiba aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês não gostam de fazer. Pesquisem sobre a área, pesquisem sobre como que é o profissional, conversem com pessoas que às vezes cursaram essas áreas e busquem o mercado de trabalho, busquem novas profissões que estão surgindo por aí. Acho que isso foi fundamental e é uma dica que eu daria para vocês sobre a escolha de carreira. Bom, a segunda coisa que eu queria conversar um pouquinho com vocês é sobre os estudos propriamente dito e sobre o vestibular. A gente sabe que o vestibular não é a prova mais justa possível,
porque ela cobra conhecimentos iguais de pessoas diferentes, pessoas muito diferentes, diga-se de passagem, e de áreas completamente diferentes, né? Então, a matéria que você tem que saber, a matéria que é cobrada de você, de uma pessoa que quer seguir artes visuais e de uma outra pessoa que quer seguir a carreira de engenharia ou até mesmo medicina, são muito diferentes e às vezes as primeiras fases são cobradas matérias idênticas, basicamente, né? Apesar disso, é o sistema que as universidades escolheram para ser o processo seletivo oficial delas, e é com isso que a gente vai ter que se virar, é com isso que eu tive que me virar, e é com isso que atualmente vocês vão ter que se virar. Esperamos nós que, quando a gente se formar, quando a gente se tornar profissionais de referência, a gente consiga trabalhar para criar um sistema mais justo e melhor para as próximas gerações. Mas enquanto não é criado, é com isso que a gente tem que estudar, né? Bom, algumas dicas para vocês. Eu, quando estava estudando para o vestibular, tinha mais dificuldade em estudar sozinho. Como eu bem disse antes, sentar numa sala para mim, num escritório para mim e ficar 3 horas sozinho, estudando ou fazendo uma coisa, era muito difícil. Então acho que essa é a primeira parte, reconhecer quais são as suas dificuldades e aquilo que te impede de estudar. Para mim, ficar sozinho e ficar focado numa mesma tarefa por muito tempo era exaustivo e eu rendia pouco. Qual que foi a saída que eu encontrei para isso? Então, a primeira coisa, identifique o problema que você tem. Segundo, busque uma saída. Só de ter um amigo meu do lado, concentrado também, sentado estudando, já me ajudava a me concentrar melhor. Ter uma pessoa do meu lado estudando era uma saída para mim. Estudos em grupo era uma saída para mim também, porque eu me ajudava a focar melhor, ao mesmo tempo que eu não conseguia ficar 3 horas sentado sozinho, eu conseguia ficar 4 horas em grupo estudando. Para o estudo em grupo funcionar, você tem que ter um grupo focado, você tem que ter um grupo que não saia muito do assunto, pessoas com o mesmo objetivo que é, nós estamos aqui para estudar. Nesse sentido, o estudo em grupo funciona. É óbvio que você pode ter momentos de descanso, e o descanso é muito importante. Na verdade, esse é o meu segundo ponto. Intercale os seus momentos de estudo, então faça 40 minutos de estudo com 15 de descanso, 45-15, é um bom modelo. A nossa atenção, ela vai diminuindo com o tempo. Então, ficar 2 horas sem parar, você vai perceber que no final dessas 2 horas, a sua atenção está muito ruim. Você está distraindo muito mais, você está rendendo muito menos. Então, coisas que eu fazia. Procure fazer períodos de estudo intercalado com pequenas pausas. Então, faça 45 minutos de estudo, 15 minutos de descanso. E repita isso, porque você vai perceber que depois desses 15 minutos de descanso, você vai voltar mais tranquilo e mais relaxado. Terceira coisa que eu queria falar para vocês. Saibam quais são os pontos fracos de cada um. Eu tinha muito mais dificuldade com matemática do que com as outras matérias. Isso significa que eu precisava dedicar mais tempo e mais energia para matemática do que para as minhas outras matérias. Isso não significa que você tem que abandonar as matérias que você considera que você é bom, mas que você realmente tem sim que buscar entender aquela matéria que tem mais dificuldade. Vou dar um exemplo. Eu quis fazer medicina, então eu me considerava uma pessoa que gostava e que era boa em biologia. Mas a questão é que a maioria das pessoas que querem fazer medicina também gostam e também são boas em biologia. Isso significa que o diferencial tem que ser outras matérias. Tem que ser língua portuguesa, por exemplo, que é uma matéria que no vestibular importa muito e que faz muita diferença. Ou então matemática. Aquilo que você procurar fortalecer, além das áreas que você é boa, vai fazer diferença na hora do vestibular. Bom, mas aí vocês me perguntam, tudo bem, já identifiquei quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade, que às vezes eu vou pior na escola, e agora como que eu faço? Como que eu faço para ficar melhor, para fortalecer? Infelizmente eu acho que não tem muito segredo, realmente é estudar mais, mas eu acho que o que vai mudar mesmo é a maneira como você vai estudar mais essa matéria. Como eu bem disse para vocês, eu sempre tive muita dificuldade mais em matemática, né? Não era uma dificuldade de tirar nota na escola, mas era uma dificuldade em fazer os exercícios com mais facilidade. Eu tinha mais facilidade em física e química, por exemplo, do que com matemática. E, obviamente, eu já disse para vocês que
estudar sozinho não era uma escolha para mim, não era uma possibilidade válida, porque eu rendia muito pouco e ia ser mais uma perda de tempo. Então, se para você funciona assistir aula, assista a aula. Se para você funciona estudar mais sozinho, estude sozinho. Independentemente do método que você vai escolher, peça ajuda. Eu acho que o fato de você pedir ajuda e de você entender que sozinho talvez você não consiga, é um grande primeiro passo para você começar a entender a matéria. Porque às vezes tem pessoas com mais experiência que você, sejam eles professores ou às vezes até colegas, que podem te auxiliar nesse caminho com algumas dicas. Para mim, eu sempre aprendi muito mais com aula ou com alguma pessoa me explicando. E por isso eu escolhi que eu precisava de ajuda em matemática. Eu achava que a minha matemática não estava boa o suficiente para eu poder entrar no vestibular. E aí foi uma escolha não por nota na escola, mas sim por uma questão de eu saber que talvez aquilo não fosse suficiente. Que eu fui até o aprendiz, conversei com o Kaká e falei: Kaká, eu preciso de umas dicas aqui em matemática. Eu sei que eu demoro às vezes muito nos exercícios e eu fico mais ansioso quando eu não consigo resolver. Eu preciso de algumas dicas, eu preciso treinar minha velocidade de resolução de exercício, preciso aprender como que eu vou pular, quando que eu vou pular um exercício, quando que eu vou insistir nele. E ter feito isso me ajudou muito, porque foi um treino com uma pessoa do lado me ajudando. E admitir que você precisa de ajuda não é fraqueza nenhuma, muito pelo contrário. A gente não foi feito para resolver todos os problemas sozinhos, a gente não foi feito para viver sozinho, na minha concepção. Ter pessoas do lado que estão torcendo pela gente, que estão apoiando a gente nesses momentos, fazem a completa diferença. Pessoas que estão torcendo, pessoas que estão junto, ensinando. E então essa é uma dica, busque ajuda, não fique sozinho nas suas dificuldades. Se você gosta de assistir aula pelo YouTube, assista aula pelo YouTube. Se você gosta de pegar uma lista de exercícios, peça uma lista de exercícios e vai fazer. Eu acho que treinar exercício é importante, treinar provas anteriores é extremamente importante. Eu fiz todas as FUVESTs anteriores, de 10 anos anteriores, para poder entender como que funciona a prova. Todas as provas têm uma dinâmica de funcionamento que vocês vão entender. Você percebe que a FUVEST tem modelos de exercício que ela copia a cada ano. Não que sejam iguais os dados, mas que você percebe que ele quer a mesma coisa que ele queria no ano anterior, só que com outros números. Então, entender como que funciona essa prova. Uma outra coisa muito importante, o tempo de resolução. Quanto tempo você demora para resolver. Além de tudo, além de exigir um conhecimento grande, o vestibular é uma prova de resistência, física inclusive. É extremamente desgastante você ficar 4 horas e meia sentado numa prova sozinho resolvendo. Mas tem que treinar. E esse treino tem que ser individual também. É importante que você se treine sozinho. Então, sim, foi difícil para mim que tinha dificuldade para fazer as coisas sozinho? Sim, mas não é impossível. A gente tem que treinar sozinho porque na hora da prova, na hora do vamos ver, a gente vai estar sozinho lá também. Então, fazer provas anteriores é uma dica minha que ajude bastante. É óbvio que nessa fase de vestibular as emoções estão à flor da pele. É óbvio que a gente fica muito chateado às vezes, a gente fica muito ansioso, porque gera em nós algumas emoções, mas o importante é, tenham uma rede de apoio, tenham pessoas com quem vocês podem desabafar, tenham pessoas com quem vocês podem chorar, inclusive, vocês não estão sozinhos, busquem ajuda nos amigos, na família de vocês, busquem pessoas que deem apoio, porque é um momento delicado, é um momento que a gente está vulnerável, com muito estresse, com muita responsabilidade e é normal não se sentir bem. Então busquem ajuda, isso é muito importante. Bom, eu acho que uma das últimas coisas que eu queria falar para vocês é que essa jornada ela não é isenta de sacrifícios, né? Não dá para ficar indo em festa todo fim de semana, é importante ter uma rotina regrada de sono, é importante cuidar do seu psicológico, do seu físico e do intelectual, né? Eu sempre comento isso quando me perguntam que só estudar e ficar 24 horas por dia estudando, não descansar, não comer direito, não faz bem. O corpo cansa também, a mente cansa também. É importante ter uma atenção especial para o seu corpo,
perceber os sinais que ele está dando de cansaço, sinais de estresse. É importante buscar cuidar daquilo que a gente chama de alma ou da espiritualidade, se cada um tiver. Eu acho que cuidar do intelecto é importante, cuidar do físico é importante, mas cuidar do emocional ainda por cima é mais. Porque o emocional fala muito na hora da prova, né? O quanto que você tá nervoso, o quanto que você tá ansioso por aquele momento. Acho que recomendo meditação para quem gosta, recomendo momentos de qualidade de vida, leitura, hobbies. É importante ter tempo de descanso, exercício físico para quem conseguir praticar. Não que necessariamente você precise ficar indo numa academia toda hora, mas sair para caminhar, correr, quem gosta, praticar um esporte do tipo nadar ou então jogar futebol. Acho que são coisas que ajudam na qualidade de vida, dão saúde emocional pra gente, dão saúde mental pra gente e colaboram com concentração, colaboram com liberação de neurotransmissores que dão uma sensação de dever cumprido, de prazer. Então acho que é muito importante. E falando de sacrifícios, né, acho que às vezes a gente tem que entender que é hora de abrir mão de certas coisas. Eu, por exemplo, tive que, durante o meu ano de vestibular, parar de fazer um trabalho voluntário que eu ajudei a criar e que eu gosto e gostava muito. E aquilo na época me doeu porque eu tive que parar de estar junto com eles, com pessoas que eu gostava tanto. Mas eu sabia que eu estava abrindo mão daquilo temporariamente. E foi realmente temporariamente, passou. Eu não pude ir durante aquele semestre, ajudar voluntariamente, mas depois que passou tudo eu consegui ajudar ainda mais porque eu tinha mais tempo do que antes do vestibular, né? Então, às vezes é hora da gente pensar o quanto que abrir mão de algumas coisas que não são essenciais, ou que às vezes até são, mas você pode abrir mão por um curto período, pode ajudar a gente na organização do nosso tempo. Então é isso, eu acho que eu falei um pouco de tudo. Fico à disposição para dúvidas, o Kaká pode disponibilizar meu celular sem problema nenhum. Espero vê-los em breve e contem comigo. A gente sabe que é difícil essa jornada e então acho que vocês têm o meu apoio, vocês têm o apoio dos professores de vocês, do Kaká, do aprendiz, da família de vocês também, eu espero, e dos amigos. E é uma fase que passa. E depois que você passar, você vai falar, olha, realmente eu consegui passar pela tempestade bem. Então é isso. Um abraço e um beijo para vocês. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, que é muito importante. Tchau, tchau.